Olá, meu nome é Nicole Ruama, sou do curso de Pedagogia e o tema desse artigo é a importância da ludicidade na educação infantil. Antes de começar a falar, eu queria falar da onde surgiu o meu interesse por esse tema, que ele veio devido à minha vivência em prática, onde eu fiz o estágio remunerado por 2 anos na instituição Golfinho Azul, do CEMEI, no caso Golfinho Azul, localizada em Praia del Este, Pontal do Paraná. E lá eu observei como a ludicidade, o aprender brincando, é de muita importância para o aprendizado das crianças. Aí vem um pouquinho dos conteúdos que eu vou falar, então vamos chegar um pouco na introdução. O que é a brincadeira? A brincadeira, ela vai fazer parte da vida do ser humano, independente da cultura ou da sua classe social, pois é lá que vivencia a troca de experiências através do brincar. E desta forma, o lúdico, ele é uma ferramenta muito poderosa na formação do conhecimento da criança, onde ela, na prática, ela vai interagir com os outros, além de facilitar o seu desenvolvimento cognitivo e motor. E ao mesmo tempo em que elas aprendem de forma muito mais natural e prazerosa. A educação infantil. A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, atendendo de crianças de 0 a 5 anos de idade, integrando o ensino e o cuidado para essas crianças, onde seu principal objetivo é a promoção do desenvolvimento dos aspectos motor, o cognitivo, o físico, social e o emocional. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a educação infantil, como ela surgiu, tem que falar lá nos primórdios, lá, como ela era no Brasil. Então, ela começou como um atendimento assistencialista. Contudo, à medida que o Brasil foi se expandindo, outras perspectivas foram surgindo, e principalmente com a promulgação da Constituição de 1988, esse assistencialismo, ele passou a ser incluído na área de competência da educação. Aí, dessa forma, acabou mudando o jeito que se é trabalhado com essas crianças, onde inicialmente era só para ajudar os pais cuidando da criança, passou a pensar realmente no desenvolvimento delas. Então, a educação infantil, ela é regulamentada por diversas legislações, sendo as principais a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, define a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, estabelecendo que deve ser oferecida de forma gratuita em estabelecimentos públicos, em instituições conveniadas. Ela enfatiza muito a importância do atendimento à criança em sua totalidade, englobando os aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Além da gente pensar no desenvolvimento dela, a gente vai abraçar como o nosso queridinho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ela reconhece o direito da educação como um direito fundamental da criança, onde os artigos do ECA, eles garantem que a educação deve ser assegurada em ambientes que promovem a dignidade e o respeito a essas crianças e adolescentes, ressaltando a importância do brincar como componente essencial do processo educativo. Aí vem os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ele é publicado pelo Ministério da Educação. Os PCNs, eles orientam as práticas pedagógicas, estabelecem diretrizes que buscam garantir uma educação de qualidade. Eles vão reconhecer a ludicidade como um elemento central no processo de ensino-aprendizagem, que vai incentivar a participação ativa das crianças nisso. Aí, por último, vem a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, que ela é conhecida como a Lei da Primeira Infância. Essa legislação, ela vai reforçar a importância da educação infantil e estabelece diretrizes para a formação e atuação dos profissionais que trabalham com crianças nessa faixa etária. Aí nós vamos para o conceito de ludicidade. Nisso a gente vai pegar um pouco do pensamento de Hall, que ele escreve. E ele fala que a ludicidade vem
do latim, ludus, que refere-se a toda brincadeira, os jogos, a música, a dança, como uma forma de aprendizado. Assim como o conceito da ludicidade está ligada à ideia de que o brincar e a diversão são fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, onde se constrói os conhecimentos, as habilidades sociais, e vai promover um ambiente dinâmico para o aprendizado. Então, o lúdico, ele é uma forma de desenvolver a criatividade da criança, onde a criança vai aprender de forma muito mais prazerosa interagindo com os outros. Então, a ludicidade, ela é caracterizada em diversos tipos. Cada um deles vai refletir uma dimensão diferente da experiência humana, um campo diferente. Então, os principais são a ludicidade prática, que vai envolver as atividades físicas e práticas que envolvem as habilidades motoras cognitivas. A ludicidade simpática, que está relacionada à interação social e ao compartilhamento de experiências da criança. E vem a ludicidade criativa, que tem como objetivo promover uma expressão mais criativa através da imaginação e da produção artística dessa criança. A ludicidade intelectual, que vai ter o foco no desenvolvimento cognitivo por meio de vários tipos de jogos de desafio. Um xadrez seria um exemplo. Aí vem a ludicidade virtual, aumentada e misturada, que ela tem o foco em atividades que vão misturar os elementos físicos e virtuais. Vão combinar esses dois. Aprimoradas pela tecnologia moderna. Na pandemia, a gente viu muito isso daí, que eram os jogos educacionais, onde a gente foi obrigado a mexer nessa parte. Foi obrigado a ver essa parte do físico pro virtual, para a criança aprender dessa forma. Aí vem, por último, a ludicidade ritualizada cultural, que se trata da inclusão de rituais e tradições culturais que são transmitidos através das gerações, por atividades lúdicas. Um exemplo seria nosso carnaval, que a gente pode brincar muita coisa com o nosso folclore e assim vai. Então, com isso, vem o desenvolvimento infantil, que nada mais é do que um processo muito complexo, multifacetado, que vai ocorrer em diversas áreas da criança, como o cognitivo, o emocional, o social e o físico. A ludicidade, ela vai enriquecer muito esse processo, pois ela vai estimular, como já falei anteriormente, e vou continuar sempre ressaltando essa parte, que ela vai estimular a criatividade e a curiosidade da criança. Então, o nosso Piaget, ele vai classificar o desenvolvimento cognitivo em 4 estágios principais, que primeiramente ele vai apresentar, primeiro, antes de falar desses 4 estágios, ele descreve o desenvolvimento de suas estruturas mentais da criança ao longo do seu amadurecimento biológico. Então, ele fala que o desenvolvimento humano ocorre desde o estágio sensório-motor até os estágios das operações representacionais e formais. Ele vai explicar como as crianças pensam, como elas desenvolvem a linguagem, o juízo e o raciocínio. Além de que essas noções de tempo e de espaço e a forma como ela vai ser isso na representação infantil, a percepção e a afetividade da criança. Para ele, os indivíduos eles já nascem com essas estruturas mentais e ao longo das experiências que vão adquirindo na vida, que elas vão estabelecer uma interação entre os fatores internos e externos. Então, essas teorias dele vão ser muito essenciais para entender como ocorre o crescimento cognitivo das crianças. Então, ele vai destacar que as crianças adquirem conhecimento por meio de experiências ativas e interações com o ambiente. Aí que entra essas teorias aqui. Que o primeiro estágio é o sensório-motor, de 0 a 2 anos, que é durante esse estágio, os bebês, eles vão explorar o mundo através dos sentidos, das ações motoras. Então, eles vão aprender sobre a permanência dos objetos, ou seja, a ideia de que os objetos continuam a existir ali mesmo quando não são visíveis, e começam a desenvolver suas habilidades motoras. Aí vem o estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos, onde as crianças começam a usar a linguagem e a pensar
de forma simbólica, que nada mais é do que o seu raciocínio ainda... Vamos pensar mais de forma lógica. Contudo, ainda o seu raciocínio é muito egocêntrico. Então, ele não é lógico ainda, é muito simbólico. Então, elas têm muita dificuldade a compreender o ponto de vista dos outros e pode confundir muito a aparência de alguma coisa com a realidade. Aí, o penúltimo, que nada mais é do que os estágios das operações concretas, de 7 a 11 anos, que nesse estágio, aí que as crianças começam já a raciocinar um pouquinho mais. Elas começam a pensar logicamente sobre as situações mais concretas. Elas desenvolvem habilidades como classificação, seriação, entendimento dos conceitos e conservação, que se refere à ideia de que as propriedades dos objetos permanecem as mesmas, mesmo que a sua forma mude. E por último, vem o estágio das operações formais, que são dos 12 anos em diante, que os adolescentes vão adquirir a habilidade do pensar de forma mais abstrata. Não vai ser tão aquele negócio concreto. Que elas vão raciocinar sobre situações hipotéticas. Vão começar a usar o pensamento lógico para desenvolver os seus problemas mais complexos. Aí nós vamos para o Piaget ainda. Ele tem muito impacto na nossa educação. Então, aí vem as teorias que impactaram realmente, que na verdade são a aprendizagem ativa, onde os educadores devem promover ambientes em que as crianças possam explorar e experimentar livremente. Traduzindo, o educador que vai ter que passar toda aquela parte, todo o processo pedagógico, todo o plano de aula, pensando em como as crianças podem explorar aquilo sem ficar presas numa caixinha. O desenvolvimento personalizado, onde as atividades devem ser ajustadas ao estágio de desenvolvimento cognitivo de cada criança. O docente vai ter que pensar em cada criança individualmente, tintim por tintim, vai ter que olhar para ela, pensar no que falta, como fazer aquilo lá acontecer, como a criança vai desenvolver aquela parte. E vem a estimulação do pensamento crítico, que é fundamental incentivar a criança a questionar, refletir e desenvolver suas próprias ideias. Então, é ideal que a gente consiga incentivar a criança, não dar resposta para ela, sempre dar o incentivo para ela. Então, com isso, as teorias do Piaget oferecem uma base muito valiosa para compreender como as crianças aprendem e evoluem cognitivamente, que ao reconhecer a aprendizagem é um processo muito ativo e construtivo. Os educadores, eles podem criar as experiências mais enriquecedoras e significativas que atendem às necessidades das crianças, em diferentes fases do desenvolvimento delas. É aí que vai entrar o brincar e o aprender, que o ato de brincar é uma das formas mais importantes da comunicação, permitindo que a criança reproduza as experiências no brincando do seu cotidiano. Então, a brincadeira vai favorecer o processo de aprendizagem e a construção do pensamento crítico, que vai estabelecer uma conexão ali entre a aprendizagem e a ludicidade. Então, essa é uma prática que começa desde que a criança nasce, vai toda a sua infância, durante a qual a criança vai interagir com seus colegas. Contudo, deixa eu só ver aqui. Então, é através dessas brincadeiras e jogos oferecidos que a criança gradualmente vai construir o seu conceito de tomar decisões. O brincar delas vai muito... Vamos voltar um pouquinho mais. Pensando em Kishimoto, ele vai falar que as crianças, os brinquedos, eles nem sempre vão satisfazer as crianças. Então, existem muitas brincadeiras cujas as atividades não vão agradar, porque nem sempre é só o prazer daquilo lá que vai chamar que é a característica de uma brincadeira. Não, segundo ele, a brincadeira é uma atividade em que a criança inicia desde o nascimento no ambiente familiar e continua a desenvolver no contexto social com seus pares. Então, inicialmente, a brincadeira vai ocorrer sem realmente ser um objetivo, claro, mas gradualmente ela vai ser repleta de as intenções. Então, durante a brincadeira, as atividades vão se estruturando e vão se definindo de acordo com a capacidade de cada criança do seu desenvolvimento cognitivo. Então, de acordo com cada fase lá que Piaget falou, fase operacional, acessório motor, nananã,
ela vai pensar, cada fase que ela vai ter um jeito diferente de brincar. No começo, é só uma brincadeira de pegar alguma coisa e colocar aqui. Depois vai pensar, não, dá para brincar de tal coisa. Vai começar a usar a criatividade, a imaginação e assim vai. Vai pegar o seu cotidiano e colocar na prática. Então, muitas vezes, as crianças brincam, elas imitam muitas experiências diárias, refletindo nas relações familiares e escolares. Vai brincar de fazer comida, vai brincar de dar aula, vai brincar de construir uma casa, e assim vai. Então, é nisso que a criança vai pensar. Nos primeiros 6 anos de vida, a apropriação dessas brincadeiras é muito mais extensa, porque ela é como um livro em branco, uma tela em branco. Ela vai adquirindo o que a gente for colocando nela, o que for ensinando para ela, ela vai absorvendo. Ela vai observar aquilo e vai querer reproduzir. Então, para muita coisa, para Vygotsky, ele enfatizou que o ser humano, por meio das relações que estabelecem com os outros, e é por meio dessas atividades muito humanas que as brincadeiras elas vão assumir um papel importante na formação do sujeito, que vão destacar a visão tradicionalista, que vai considerar a brincadeira uma atividade natural, que vai atender aos instintos infantis. Então, ele ainda fala que desde o nascimento a criança está inserida num ambiente cultural repleto de significativos históricos e socialmente construídos, que são ressaltados pelos indivíduos, constituindo assim os fatores essenciais para o seu desenvolvimento. Ele ainda fala que o desenvolvimento é um processo muito dialético, porque é marcado por diversas etapas distintas, definidas por atividades mediadas. Como sujeito, o ser humano, ele vai ter a capacidade de transformar a humanidade e a sua própria história, influenciada pelas mudanças dos seus ambientes. Então, se a criança está lá na casa, se ela vai para a escolinha, se ela vai para uma escola particular, se ela vai para um... Assim vai. Ela vai colocar tudo aquilo lá nas suas vivências e vai construir sua própria história. Então, o brincar, ele é essencial para o desenvolvimento infantil, pois essas atividades que vão ajudar a formar a relação da criança com os objetos ao seu redor. Vai ser através da experiência que ela vai aprender, não adianta. E que elas vão perdendo e que vão formar, tipo, a relação que a criança tem com os objetos ao redor e que vão perder o significado absoluto durante a brincadeira. A criança vai observar um objeto, como diz ali, mas reage de maneira diferente em relação ao que vê. Dessa forma, ela vai alcançar uma condição que a leva a agir de forma independente do que está diante dela. Então, o brincar, segundo o Vygotsky, ele vai auxiliar no desenvolvimento das crianças, vai ajudar ela a solucionar problemas afetivos, a motricidade. Então, basicamente, ela vai ajudar em muita coisa. A ludicidade vai ajudar a criança na sociabilidade e na criatividade dela. Tudo no desenvolvimento da criança em si. Então, com isso, a gente vai um pouco nos exemplos de ludicidade. Um exemplo que eu trouxe, eu escrevi, foi a brincadeira de faz de conta. A brincadeira do faz de conta ela se destaca pela sua atratividade, onde os especialistas vão ressaltar a importância em uma relação de desenvolvimento cognitivo, onde, como um meio de comunicação integrada, é uma atividade muito complexa que desempenha um papel fundamental na formação da identidade infantil. Então, para Vygotsky, a brincadeira do faz de conta estabelece uma zona de desenvolvimento proximal, que é quando a criança substitui um objeto por outro. Ela começa a relacionar com o significado que ela atribui a um objeto, em vez do objeto em si. Então, isso daqui já não é mais uma carteira. Vai passar a ser um tênis, vai passar a ser uma bala, vai passar a ser um celular. A criança vai brincar de acordo com isso. Então, dessa forma, o brincar vai ajudar a transitar de ações concretas para ações com significado mais abstrato. Então, tanto Piaget quanto Vygotsky, eles reconhecem o faz de conta como uma atividade crucial para o desenvolvimento. E na categorização de Sperber e Conte, o faz de conta ele é identificado como uma brincadeira, que além de envolver os processos mentais, ela exige também uma meta-representação, uma vez que a opacidade dessa atividade suspende o compromisso com a verdade. É um faz de conta, não precisa ser realmente concreto. Então, dessa forma, ela vai indicar que a criança vai ter capacidade de compreender a sua própria mente e os outros,
Porque daí a criança vai ser capaz de entender essa brincadeira e ela vai utilizar os processos mentais de forma representacional, que isso vai acontecer a partir dos 3 anos, que é nessa idade que a criança vai começar a compreender sobre a negociação, que para brincar com outra, ela vai ter que entender o amiguinho, ela vai ter que entender a outra criança, vai precisar entrar num consenso sobre o mesmo tema, sobre como elas vão brincar, sobre o que vai ser o que cada um vai ser. Elas vão ter que entrar num acordo ali durante a brincadeira. Então, ao preservar o faz de conta como uma brincadeira livre, é importante considerar os elementos fundamentais como a incerteza, a ausência de consequências necessárias e a autonomia dessa criança na tomar decisões. Então, segundo esse contexto, a brincadeira ela surge como uma oportunidade de experimentação, onde um adulto, professor, ele vai dar um estímulo para a criança, vai propor para ela. Nunca fazendo ela, nunca impor, só propor. A criança, afinal, ela tá, na hora ali do faz de conta, a brincadeira, ela vai ser a dona de si mesma, ela vai ser a própria pessoa que tá ali à frente das tomadas de decisões. Então, o trabalho do professor, ele não é intervir, e sim só intermediar ali, dar um exemplinho, o que você acha de tal coisa? Mas sempre isso, que não possa comprometer o interesse da criança. Então, com isso, a gente pode chegar à conclusão que a ludicidade e como ela atua fundamentalmente no desenvolvimento do aprendizagem humano, que ela atua como um facilitador do ensino-aprendizagem e estimula a criatividade de forma integral. Que é através dessa brincadeira que as crianças não apenas vão desenvolver a inteligência e a imaginação, mas também vão aprimorar a sua autoestima e a conduta do ambiente de aprendizado. Com a brincadeira do faz de conta lá, a criança vai estar ali no comando, a criança que vai imaginar tudo, a criança que vai achar o que é aquilo. Então, a criança vai aumentar sua autoestima, sua autonomia, tudo. Então, é crucial que as práticas lúdicas sejam incorporadas na educação infantil, pois é elas que vão favorecer o crescimento em diversas dimensões, como a física, a social, a cultural, a afetiva, a cognitiva. Então, o lúdico, ele não vai apenas enriquecer o aprendizado dos alunos, ele também vai promover o envolvimento significativo de toda a comunidade escolar no processo educativo. Então, com isso, no investir no lúdico, não é somente investir, vai ser investir num futuro mais criativo e saudável para nossas crianças. Então, é isso. Aqui tá um pouco das referências que eu usei. E é isso aí. Muito obrigada.